Estamos no final do ano de 1945 em Nuremberg. A Segunda Guerra Mundial enfim havia acabado. O horror imposto pelos nazistas tinha chegado ao fim e era a hora do acerto de contas. E por isso os Estados Unidos, a União Soviética, a França e o Reino Unido, que são os países aliados que venceram a guerra, decidiram criar uma corte para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. Foi o famoso Tribunal de Nuremberg. Alguns dos principais comandantes do regime não foram julgados. E isso porque no fim da guerra muitos deles decidiram selar os seus destinos por conta própria e foram voluntariamente de arrasta para baixo. Coube então ao recém-formado tribunal julgar representantes do escalão logo abaixo deles, como ministros, empresários e ideólogos do nazismo. E a razão pela qual eu trago o Tribunal de Nuremberg aqui é porque, durante o julgamento, muitos dos acusados apresentaram uma linha de defesa bem parecida, a de que eles praticaram todas aquelas atrocidades apenas porque eles cumpriam ordens dos seus superiores. Bom, a defesa deles não adiantou muita coisa porque quase todos eles foram condenados. Mas essa estratégia de defesa chamou a atenção do professor Stanley Milgram, da Universidade Americana de Yale. Ele era judeu e ele teve a vida diretamente afetada pelo Holocausto. Então ele decidiu pôr à prova a argumentação dos réus de Nuremberg. E no começo dos anos 60, deu início ao que ficou conhecido como Experimento de Milgram. A ideia era saber até que ponto de crueldade os seres humanos podem chegar só por estarem seguindo ordens de um superior. O teste funcionou mais ou menos assim. 40 pessoas foram chamadas para participar, supostamente, de um estudo sobre a memória. Cada voluntário era levado para uma sala junto de um orientador do teste, enquanto um ator era levado para uma sala no lado. Esse ator se passava por um cobaia que teria sua memória testada. Ele deveria decorar uma lista de palavras, mas ele errava algumas de propósito. E aí, a cada erro cometido, o orientador pedia para que o voluntário apertasse um botão para dar choques de diferentes intensidades no coitado na outra sala. O mais fraco seria de 15 volts e o mais forte de 450 volts. Mas, na verdade, o choque era falso. O ator só gritava para fingir que estava doendo. Mas o voluntário que estava dando o choque não sabia disso. Caso ele se recusasse a dar o choque, o orientador insistia mais 3 vezes, só para ver se em algum momento o voluntário se convenceria a praticar aquela maldade. Resultado, todos, literalmente todos, apertaram o botão de dar choque em algum momento. E em intensidades altas, inclusive, de até 300 volts. Sendo que 2/3 deles foram além, chegando a aplicar a voltagem máxima de 450 volts. E a maioria deles se justificou dizendo que só fizeram o que o líder do experimento estava mandando. Pois é, um resultado chocante. Mas pelo menos nesse experimento ninguém sofreu nenhum dano de verdade. Era tudo uma simulação.